Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos agradecer a Ti, porque agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Oramos para que o Teu Espírito traga sobre nós a capacidade de entender o texto, de entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a compreender e a viver a Tua palavra. Eu oro pelos meus irmãos que estão em casa, pelos que estão aqui, e oro pela minha vida. Que o Senhor use a minha vida com a Tua misericórdia. Eu não quero atrapalhar a ação do Teu Espírito. Então que não seja o homem falando ao coração da igreja, mas o próprio Espírito ministrando os corações. Nós consagramos esse culto a Ti, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém? Alguém nos visita pela primeira vez? Dá um sinalzinho assim. Temos visitantes? Algumas mãos de mão. Vamos aplaudir o Senhor pelos visitantes. Vocês são muito bem-vindos. Nessa família você tem lugar. Queridos, eu quero fazer a leitura de um texto ao seu coração. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, nos versos 1 ao verso 17. 2 Samuel, capítulo 11, nos versos 1 ao verso 17. Puder colocar na corrigida, eu agradeço. Na linguagem corrigida é melhor esse texto. Amém. Diz assim o texto: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e ela já se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejado estou grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Verso 7, vamos lá rapidinho. Vindo pois Urias a ele, perguntou Davi: como ficava Joabe? Como ficava o povo? E como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce a casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os seus servos, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa, para comer e para beber, para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, que eu não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou, comeu, bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que,
pela manhã, Davi escreveu carta a Joabe e mandou-a por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que ele seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homem valente. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. A princípio, só até aqui. Aqui é o texto, talvez, mais difícil, que retrata uma fase ruim da vida do rei Davi. E eu quero, se o Espírito Santo assim me permitir, dividir ao seu coração algo bem intencional, já que nós estamos falando nesse mês, que nós estamos vivendo um período de guerra. Estamos aqui orando, estamos aqui jejuando, estamos nos consagrando, não por uma religiosidade, mas por uma fé. Nós queremos que o nosso ano de 2025 seja um ano abençoado, e sabemos que a única maneira da gente alcançar o sucesso, a bênção nesse ano, é se a gente depender de Deus. A nossa inteligência, a capacidade, a nossa sobriedade, tudo isso é importante, mas acredite, por mais inteligente e sóbrio que você e eu sejamos, nós não temos garantia de sucesso se não for uma dependência completa de Deus. E é interessante porque o Davi, aqui o rei Davi, era um homem que aprendeu a depender de Deus. Tanto dependeu que Deus o tirou de trás das malhadas. Ele deixou de ser um pastor de ovelha e se tornou rei da maior nação da época. Para você ter uma ideia, o exército de Davi, somando os homens de Judá e de Israel, só o seu exército era aproximadamente 1.300.000 homens. Davi, ele alcançou o que nós podemos dizer o sucesso, respeitado pelos povos vizinhos. Os povos, para não enfrentar uma batalha contra os judeus, pagavam tributos, enviavam presentes para Davi, porque ninguém queria cometer a loucura de guerrear contra o povo de Israel. Virou uma nação forte, virou uma nação bem armada. E Davi, um campeão, montou um time campeão. Davi encontrou o sucesso, vivenciou o sucesso. Mas esse texto, esse momento que eu li a vocês, ele representa um momento em que Davi baixou a guarda. Um momento em que Davi, ele deixou de lado a sua inspiração de guerreiro, a sua capacidade de guerrear, e permitiu com que a sua natureza vulnerável assumisse o controle da sua vida. Nós podemos ter uma trajetória inteira de sucesso, podemos vivenciar uma vida inteira de sucesso. No entanto, uma falha, uma decisão errada, uma colocação equivocada, ela pode colocar tudo a perder. O Espírito Santo me trouxe uma palavra, uma frase. Antes de entrar no texto, eu quero ler essa frase para você. Quando você deixa de fazer o que Deus te comissionou, você passará a fazer o que a sua carne desejará. A comissão de Deus para nós, ela vai completamente na contramão das inclinações da nossa carne. O nosso desejo sempre é de descansar, repousar, comer bem, beber bem, descansar bem. E quando a nossa comissão a Deus nos leva à renúncia, abrir mão da nossa vontade, muitas vezes dormir menos, focar menos em nós e mais nos outros. A comissão de um guerreiro é: eu não vivo mais para mim, mas eu vivo por causa de Deus. E nesse momento, nesse tempo em que li da história para vocês, é um momento que, num texto só, a gente percebe desajustes,
de um rei de sucesso, mas ao mesmo tempo no mesmo texto a gente percebe o sucesso de alguém que de repente as pessoas nem esperavam tanta coisa assim. Ou seja, existe o guerreiro do palácio e existe o guerreiro das batalhas. Aqui no texto que li, nós vamos falar um pouco do guerreiro do palácio. Davi, nesse momento, ele representa esse guerreiro de sucesso, mas que não entendeu algum momento especial da sua vida. O verso de número 1 do capítulo 11 que nós lemos, ele começa dizendo que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. A guerra era travada na primavera, porque no inverno, além do frio, era um tempo chuvoso. Então, para os reis, nesse período, a força dos homens era empregada em cuidar da lavoura, em colher frutos, lançar sementes. Mas quando a estação da primavera chegava, era o momento ideal para que as guerras fossem travadas. O caminho era seco, as ruas ajudavam o deslocamento das tropas, dos carros. Então a primavera representava um tempo de guerra. E a primavera num ano, ela acontece só uma vez. Existem momentos que Deus permitirá você viver, que eles serão únicos em 2025. E você e eu não podemos deixar passar esse momento. A sensibilidade, o discernimento, a compreensão de entender o momento que nós estamos vivenciando é importante para a gente tomar decisões assertivas. No verso de número 1 ainda, eu quero começar a tirar algumas lições aqui completamente aplicáveis, para mostrar a falha de um rei, que era um homem segundo o coração de Deus, mas que por um momento ele deixou de ser o guerreiro das tropas, mas ele viveu o momento do guerreiro do palácio, aonde o conforto, aonde o bem-estar, a condição melhorada o levou a baixar a guarda. Número 1, o guerreiro do palácio estava no lugar errado na hora errada. O texto diz que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi é o chefe, é o líder. O líder é aquele que puxa a tropa, é aquele que dá o exemplo. O líder é como um pai, que fará com que os seus filhos façam aquilo que ele faz. É aquele que vai dar o exemplo, é como um sacerdote, que vai direcionar a sua família para o caminho espiritual assertivo. No tempo que Davi devia estar guerreando, no tempo em que Davi deveria estar em Rabá, que era o lugar da guerra, Davi estava no palácio. Um homem errado, no lugar errado, ele vai trazer prejuízo para toda a sua casa. Um guerreiro precisa entender o seu papel diante do momento oportuno que Deus o coloca. O guerreiro do palácio é aquele que não consegue entender o momento e o lugar que ele deve estar. Número 2, o guerreiro do palácio, ele preferiu a zona de conforto. Davi certamente devia ter uma cama bem acomodada, devia ter um quarto amplo, talvez deveria ter uma banheira quente, servos e escravos servindo ele o tempo inteiro. Davi, ele se rendeu ao conforto que a carne deseja. Acredite você ou não, todos os dias, nós que somos guerreiros de oração, de consagração, de jejum, nós vamos lutar contra a nossa carne. Veja bem, estamos jejuando agora, 40 dias de jejum. E jejum não é para você passar fome, embora você passe. Jejum é para você matar a sua carne. É para você tirar o seu conforto. É para você mostrar para a sua carne que quem está no controle é o Espírito Santo, que guia o Espírito de Deus em você, que fará com que você tenha controle e domínio próprio. O guerreiro do palácio, ele cede aos confortos da vida. Conforto é perigoso. Conforto pode levar você
a decisões ruins e a perder oportunidades que são primorosas. Número 3, eu quero fazer questão de ler o verso número 2 de novo, porque ele vai dizer que aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito. Guerreiro preguiçoso. Olha o que o texto diz, que o rei Davi se levantou do seu leito à tarde. Nenhum guerreiro vai ter vitória acordando meio-dia. Eu vou repetir porque isso aqui tem que ser claro. Nenhum guerreiro vai encontrar vitória acordando meio-dia. Nenhum guerreiro vai encontrar sucesso depois que satisfazer a vontade da sua carne. Bate um pratão de feijoada e vai para a luta para você ver se você vai render. Aqui representa um guerreiro, um campeão preguiçoso. Coloca amor nas minhas palavras agora. É mais forte que eu. Nós estamos em quantos dias de jejum e oração, irmãos? Quantos dias? Pastor, 40 dias, vim para a igreja é difícil, pastor. Transporte, tempo. Acorda amanhã cedo. Renúncia e sacrifício é prenúncio de sucesso e de vitória. Não dá para eu pedir para alguém vir orar por mim aqui, embora a gente ora pelos pedidos do chat. Nós temos irmãos que estão fora de São Paulo, outros que trabalham à noite. É lógico que você não tem que estar aqui os 40 dias, mas alguma renúncia, algum sacrifício é necessário. Porque o que eu aprendi em Deus é que Deus não vai satisfazer a nossa vontade, porque Deus não é movido por emoção. Deus não olha para um crente chorando no culto e fala, eu estou com dó dele, eu vou ajudar dele. Deus não é assim. Nós somos assim. Olhe lá. Mas Deus não. Ele vai olhar o sacrifício. E Davi é o guerreiro do palácio, é o guerreiro que vai acordar meio-dia. Está despreocupado com o tempo. Pastor, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe que tem muito preguiçoso no nosso meio. Posso ouvir amém? Amém agora é difícil, né, irmãos? E é interessante porque o guerreiro do palácio, ele acorda tarde. E justamente nessa hora está Betsabá tomando banho. Você pode falar assim, poxa pastor, que triste coincidência. Se ela tivesse tomado banho de manhã, o guerreiro do palácio não tinha visto ela pelada tomando banho. Já ouviu falar de diabocidência? Já ouviu falar já? Não? Então estou criando agora isso aqui. Há um ditado que não está nem na Bíblia, graças a Deus, mas ele é uma verdade. Diz que mente vazia, oficina do... Você acha que o diabo vai querer tentar quem está orando aqui? Quem está jejuando? Quem está lendo a Bíblia todo dia? Quem está ali se esforçando para agradar a Deus? Vai pegar uns caras empinando pipa aí, ó. Os caras jogando bola, vai. 3 da tarde numa segunda-feira jogando bola. Vai arrumar uma mão para você bater um prego. Não dá trabalho não. Acredite que o guerreiro do palácio é aquele que dá brecha para o diabo tentar ele. É aquele que não está atento ao que está acontecendo e foca os seus olhos naquilo que não pode. Que momento difícil. O guerreiro do palácio é distraído, é uma isca fácil para ser banquete de Satanás. No verso 3, Davi pergunta, quem é essa mulher? Diz assim, Betsabá, filha de Urias, o seu soldado, e Tita. Davi falou assim, tragam para mim. Guerreiro do palácio, ele não vai encontrar amigos que vai confrontá-lo.
vai encontrar amigos que vão apoiá-lo no erro. Até Naamã, que era um sírio, 2 Reis capítulo 5, quando quer resistir a algo de Deus, os servos de Naamã falam: ei Naamã, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Até os servos de um ímpio confrontam Naamã uma reflexão. Davi é rei, homem segundo o coração de Deus. Não tem um crente do lado dele para falar assim: ei Davi, essa mulher é casada. Ei Davi, você também é casado. Um guerreiro do palácio, distraído, que acorda à tarde, que está vagando no tempo, não vai ter ninguém que vai corrigi-lo. Muito pelo contrário, vai ter aqueles que vão apoiá-lo a fazer alguma coisa errada. Que coisa triste é quando você tem amigos que não te confrontam, quando você tem amigos que não abram os seus olhos, quando você tem amigos que não despertam você para um erro. Dá até uma satisfação do cara errar, porque se os meus amigos me apoiaram, quer dizer que não é uma coisa tão ruim assim. O guerreiro do palácio vai encontrar apoiadores para os seus erros. Agora o texto diz que no tempo em que o rei ia para a guerra, Davi ficou em Israel, em Jerusalém, e mandou Joabe guerrear. O guerreiro do palácio coloca pessoas para travar a batalha que é dele. Tem muito crente que colocou os outros para travar a sua batalha. E abro aqui um parêntese: existe muito crente que está travando a batalha que não é sua, a batalha é dos outros. Foca na batalha que é sua. Davi enviou Joabe. Joabe é chefe do exército. Ah, pastor, é o papel de Joabe? Não, é o papel de Davi. Está na frente da tropa, dando orientação e comandando. É papel nosso orar para a nossa casa mudar. É papel nosso orar para que o nosso casamento seja transformado. É papel nosso orar pelos nossos filhos. É papel nosso orar pela igreja que nós somos membros. É papel nosso orar pelo nosso emprego, pelo nosso trabalho. É papel nosso orar pelo nosso bairro, pela nossa nação. Joabe é uma bênção. Joabe é homem de Deus que vai nos ajudar, mas Joabe não pode assumir o papel que Deus colocou para você fazer. Joabe não pode assumir a responsabilidade que é sua. O guerreiro do palácio transfere responsabilidade. Carinhosamente vira para quem está do seu lado e fala assim: tá tudo bem, hein? De maneira carinhosa, para a pessoa não querer ir embora. É só o começo da mensagem. Será que nós estamos travando a nossa batalha? Lá em 1 Samuel capítulo 31, Davi cometeu uma falha tão grande. Estava do lado dos filisteus, ia lutar contra o povo hebreu. Deixou sua família abandonada em Ziclag. Os amalequitas chegaram lá e sequestraram a sua família. Davi quase foi apedrejado. Como é ruim quando a gente, como crente, empenha a nossa força no lugar errado. Olha para mim aqui, em nome de Jesus. Tem muito crente cansado, porque está fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Eu vou repetir essa frase. Tem muito crente cansado, porque está fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Pastor, como é que eu vou saber o que é meu papel? Você sabe, você tem o Espírito Santo. Você sabe qual que é a sua responsabilidade. Davi enviou Joabe. Davi é o guerreiro do palácio que transfere responsabilidade. O guerreiro do palácio também é aquele que passa, por causa do sucesso, a cobiçar coisas que não são suas. Davi ficou tão grande que ele achou que tudo era dele. Guerreiro do palácio fica mimizento, que é tudo para ele. Conhece o crente que é tudo para ele? Tudo tem que girar em torno dele. É aquele que quer ser o centro da atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, isso se aplica para mim. Nós não somos a última bolacha do pacote, e nem a única Coca-Cola que há no deserto. Às vezes Deus tem mais que fazer do que olhar para crente que acha que tem direito. Senhor, me dá, 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 me dá.
A minha oração nos 40 dias é: me dá, porque eu tenho direitos. Davi cobiçou que não era dele. E quando Davi se deita com Betsabá, ele engravida ela. E passado um tempo chegou a notícia que ela estava grávida. E Davi pediu para chamar Urias. Davi cometeu um erro, porque o guerreiro do palácio, ele tem a mente inclinada para pensar maldade. Ele vai pecar e vai tentar acobertar o seu pecado com outro pecado. Quantos guerreiros que ao invés de consertar, eles conseguem piorar o que eles fizeram. Nós aprendemos aqui na igreja, aquele que não acerta com, muitos pioram aquilo que não consertou. Davi é uma mente que nesse momento está sendo guiada pelo maligno. Só o maligno poderia fazer o Davi fazer isso. Engravidei a mulher casada. Vou ter uma ideia. Traz o marido dela para cá. Traz o marido, porque eu vou fazer algo aqui para que pareça que o filho não é meu, é dele. Ou seja, o guerreiro do palácio, ele é inconsequente. E ele não percebe que um abismo gera outro abismo. E um erro leva a outro erro. E quando ele não tem alguém para freá-lo, ele será como uma carreta sem freio, desgovernada, capaz de destruir e derrubar tudo que há na sua frente. Aqui o Espírito Santo poderia ter tirado esse texto da Bíblia, porque aqui é o homem segundo o coração de Deus. Como assim deixar na Bíblia de maneira explícita que Davi fez isso? Fez. Isso é o maior exemplo que nós devemos ter. Como diz a palavra, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se o homem segundo o coração de Deus estava no lugar errado e fez o que não devia, imagina a gente quando vem no culto só quando tem vontade. Imagina a gente quando ora só quando o calo aperta. Imagina a gente quando lê a Bíblia só quando o pastor manda abrir. Ou melhor, quando coloca na tela, porque nós viramos uma geração que nem andamos com a Bíblia na mão mais. O que será de nós? Esse é o guerreiro do palácio. Davi foi ungido pelo profeta Samuel, homem hebreu de sangue, que teve essa mancha na sua vida. Mas Davi não é o foco da minha mensagem hoje. Davi é o pano de fundo da minha mensagem. Porque existe um homem que a Bíblia vai falar dele só aqui, chamado Urias. Não é nem hebreu, hitita. Certamente se converteu ao cristianismo. Fazia parte do exército de Davi. Não sei se você sabe, mas o grande exército de Davi tinha muitas pessoas no início, em especial, que eram rebeldes. Na caverna de Adulão, 1 Samuel capítulo 21, sabe que Davi recebeu muita gente. E pode ser que Urias era um desses homens, endividado, apertado, cheio de problema. Nem nasceu numa casa de crente. Nem tinha cara. Você tem cara de crente, sabe disso? Olha para você e fala: você é crente, hein? Só pela cara. Talvez o Urias é aquela pessoa que, se você vê na rua, atravessava para o outro lado. Mas pensa um guerreiro do combate. Pensa um cara melhor que Davi. Eu vou repetir porque tem alguém que vai me criticar na internet. Esse texto é a maior prova que Urias é um homem melhor que Davi. Quando o texto diz: chama Urias. Urias estava onde, irmãos? Na guerra ou no palácio? Vamos lá, prega comigo. Urias estava na guerra ou no palácio? Na guerra. Então Urias é o guerreiro certo, que está no lugar certo, fazendo a coisa. Oh, você é inteligente, hein? Você lê Bíblia. Urias entende o seu papel.
O soldado do embate, ele não se perde. O soldado do embate não é envolvido por um ambiente ou por um clima. Quantos crentes aí ao pé do carnaval vão se perder? Porque não tem identidade, não sabe quem é, não sabe o Deus que serve, virou um frequentador de igreja, virou um guerreiro do palácio, frequenta o palácio de vez em quando e vai para a guerra quando acha que deve ir. Não, Urias, para nós aqui nesse momento, é a nossa referência. Quando Davi falou, chama Urias, Urias foi tirado da guerra. Eu quero dizer para você que nós estamos em guerra, e nós precisamos entender o nosso papel de guerreiro. Você e eu não somos guerreiros só na igreja, nós somos guerreiros no nosso trabalho, na nossa casa, na universidade, na escola. Você é guerreiro dirigindo o seu carro. Você é guerreiro quando está na casa do seu cunhado, daquele abençoado. Você é guerreiro onde você estiver. No mundo espiritual, o diabo não olha Marcelo Santos, ele olha um guerreiro que o Espírito Santo separou. Agora tira o meu nome e coloca o seu. Lá no inferno alguém está dizendo, Vinícius, um guerreiro, Davi, um guerreiro, Yara, uma guerreira. O inferno sabe quem você é. Você precisa saber quem você é. Você é um guerreiro, ainda que estejam passando um momento luta, de dificuldade, de crise, você é um guerreiro. Não se perca no seu chamado. Se puder deixar no verso de número 8, por gentileza. É interessante porque aqui nós vamos ver os atributos de Urias. Urias é um cara que está na hora certa. E aí quando Urias vem, Davi está querendo acobertar o seu erro. Diz depois, disse Davi a Urias. Se puder colocar o 7, só para a gente poder ler o verso de número 7. Vindo Urias a ele, perguntou Davi, como está Joabe? Olha como é que Davi está fingindo uma falsa preocupação. Como é que está Joabe? Está bem? Como é que está o povo lá? Sabe aqueles crentes perguntam assim, irmão, como é que foi o culto? Como é que foi a palavra? Cara de pau. É sem vergonha, né? Fala assim, irmão, você tem que ir para a igreja lá ver. É ou não é? E às vezes a gente está aqui na igreja, tem uma atmosfera espiritual incrível, né? Não é assim? Às vezes você vai assistir depois o culto em casa, é uma bênção. Mas não é a mesma coisa, sim ou não? Porque aqui há uma atmosfera. Ao invés de perguntar, por que você não vem para a igreja? Então quando Davi pergunta, aí sim, pode colocar no verso de número 8, por gentileza. Davi traz Urias da guerra. E aí Davi falou assim, vai para sua casa, lava os seus pés. Davi está criando para esse guerreiro uma distração. O rei de Israel está gerando no coração de um guerreiro uma distração. Guerreiro que foi chamado por Deus não se distrai. Eu vou repetir, guerreiros que Deus chamou não se distrai. Então atento, o tempo inteiro atento. Não vai tomar água na hora da palavra. Estou falando isso aí porque não tem ninguém indo, tá? Estou falando, não vai no banheiro na hora do culto. Você está na empresa trabalhando, você vai no banheiro toda hora? Vai, fala a verdade, vai. Só você pegar um patrão Zé Mané, né? Fica cantando passarinho e você... Hein, Igor? O cara lá que está lá, funileiro no carro lá, vai pro banheiro toda hora? Se for, manda embora, sim ou não? Se Deus fosse demitir todo crente que é no banheiro na hora da palavra, nós estava lascado, hein? Hein? Davi tenta distrair esse guerreiro, ele não se distrai, irmãos. Às vezes a palavra é de 40 a 50 minutos, uma frase que você ouve é uma chave que destrava a sua mente. O cara vai no banheiro, eu falo porque já aconteceu isso comigo, tá? Vou confessar o pecado. Fui no banheiro e a igreja... Quando chegou aqui, passou. O que aconteceu? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, dá para segurar, irmão. Segura. Mas toma água, toma água. Mas tem que segurar. O guerreiro do embate, ele
não se perde com as sugestões, nem com a distração. E é interessante porque vai dizer que Urias, quando ele saiu da casa real, do palácio, logo que ele saiu, Davi mandou um prato, iguarias do rei. Davi falou assim: preparar a marmita, para que ele chegue em casa, Betseba nem tem que cozinhar, para que ele chegue em casa eu pensei uma coisa aqui, uma misericórdia, guarda Jesus. Imagina Betseba fedendo a alho, a fritura. Acontece assim, sim ou não, irmãos? Vai ser na minha casa que a gente, às vezes eu vou fritar a coisa lá, de vez em nunca, né? Porque eu queimo tudo que faço lá. Davi pensou assim: não, já vai levar comida. Vai que ela está brava. Betseba, passando o coco bambu e trouxe o jantar. Hein, Davi? Olha que benção. Qual é o homem que não garante uma noite? O cara compra 3 esfirras no Habib e já garante. E parcela no cartão em 3 vezes ainda. Passou no coco bambu, hein, meu amor? Camarão. Aleluia. Faz tempo, hein, camarãozinho. Davi preparou iguarias para ele. Mas o verso de número 9 vai dizer algo interessante no texto. Porém, Urias se deitou na porta da casa real. Olha Urias no palácio do rei, deitado de olho. Sabe por quê? Davi não entendeu: eu sou soldado. Davi pode ter baixado a guarda, eu não. Eu sei o porquê Deus me chamou. Pensa comigo, irmão, a gente tem o Espírito Santo. Poxa, o rei que mandou, né? Afinal de contas, manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. Se Urias fosse pentecostal, ele ia falar assim: Deus é bom demais. Abre porta onde não tem porta. Até onde eu estava na luta. Quem me viu passar na prova que não me ajudou? Hein? A minha vitória vai ter sabor de mel? Não. Urias entendeu. Eu posso não estar na trincheira, mas eu sou soldado. Urias não foi para a casa dele. Ou seja, mesmo longe da guerra, Urias não se esquece sobre quem ele é. Pelo amor de Deus, pensa uma geração de crentes nos nossos dias. Estou falando num contexto geral, de crentes enfraquecidos, que preferem ficar 1 hora ouvindo uma palavra que vai apalpar o seu ego, que vai dizer que você vai vencer, que você vai ter bênção, do que algo que nos confronte para uma melhora, para uma transformação. Urias sabia: eu sou soldado, eu não posso ir para casa. Eu quero dizer para você que você é crente, não pode ser crente só na igreja. Gente, está entre nós aqui, que está caindo de avião aí, não está de brincadeira não, né? Não está meio estranho o negócio? Você vigia, irmão. A trombeta vai tocar já já. Tocou a trombeta. Acho que é hora do almoço, né? Chega lá, cadê a cozinheira? Não, Jesus voltou, ficou. Só pensou em comer o pratão de feijão? Nada de Bíblia, nada de oração, nada de testemunho. Urias entendia: eu sou soldado. Verso de número 10 e 11. Fizeram saber Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: você não veio de uma jornada? Por que você não foi para a sua casa? Disse Urias. Gente, o cara é hitita, ele nem é hebreu. Ei, Davi, a arca, Israel, Judá, está em tendas. Joabe, que é o meu chefe, o meu líder, e os meus amigos estão acampados no campo. Você acha que eu vou para minha casa comer, beber, me deitar com a minha esposa? Pode ser que no palácio está um zum lá já. Esse Urias é um Zé Mané, hein? Se ele souber que Davi já pegou a mulher dele, esse Urias é bobo mesmo, né? Esse Urias tomou gaio, ó. Tomou um belo de um chifrão. Urias está preocupado com o que a mulher dele fez? Está preocupado com o seu papel. Deixa eu abrir aqui, meus irmãos, um parênteses na palavra importante. Diz a Bíblia que o homem e a mulher, quando casam, são um, sim ou não? Mas cada um tem a sua vida espiritual. Você, minha irmã, tem que orar,
jejuar, buscar Deus. E você, irmão barbadão, barbadão sou eu, né? Você sem barba, tem que orar, jejuar, buscar Deus. O Urias não está preocupado se está tendo um falatório no palácio. Ele é um cara que tem consciência. No meio da guerra, crente não perde a consciência. Não, Davi, eu não vou para minha casa não. Não vou. Estamos no embate. Está uma luta lascada. O que vou assistir o jogo do Corinthians aqui em casa. Meu irmão! Tem Corinthians hoje, né, Davi? Está entendendo isso? Há momentos que não dá para a gente fazer o que a gente gosta. E meu irmão, crente, quando você é menino, você só faz o que você gosta. Sim ou não? Virou homem, faz o que gosta e o que não gosta. Se a graça me levar para o céu, assim espero, eu quero 2 minutos com Adão. Trabalhei a vida inteira por causa de ser infeliz. Ia ficar só na roça, tomando banho de rio, comendo fruta. Pastor, você gosta de trabalhar? Trabalho porque tem conta para pagar, irmão. Porque trabalhar é difícil, não é? Nesse calor então, sem o ar-condicionado. Os irmãos estão fazendo até assim, ó. Eu sei que não é fácil, não. Só que entende que Urias, ele não perde o seu discernimento, porque ele sabe, eu posso ter um conforto, eu posso ter agora um momento de descanso, mas não é a hora. Meu irmão, agora é a hora de orar. Quem quer ter um 2025 abençoado aqui? Quem quer ter um ano incrível? Agora é a hora de pagar o preço. Agora é a hora de a gente orar, se consagrar, ler a palavra, jejuar, fazer alguma coisa. Porque é guerreiro, irmão. Vai chegar o momento de desfrutar, mas eu acredito que esse momento, o Urias está trazendo uma lição para nós, como dizendo, esse momento pode ter banquete, mas esse momento não é um momento para o banquete. Você acha que o diabo vai tentar você, meu irmão, que é casado com mulher feia? Mulher feia tenta ninguém, eu não é? E homem feio, tenta as irmãs? Tenta as irmãs? Responde, tem irmã aqui na igreja aqui não? O pastor está falando essas coisas, tem que falar. Está lá na academia lá, ninguém não olha para sua cara. Pai do Senhor. Aí o cara vai para o espelho, a barriga vai daqui na parede preta. Meu irmão, sai que é laço. Não perca o foco. Urias entendia. É banquete, eu não quero. Agora não é o momento. Eu tenho um foco, eu sou intencional. E é interessante porque no verso de número 11, ele vai dizer assim, ó: pela tua vida e pela vida da tua alma, não vou fazer. Davi, você pode ser o meu patrão, o senhor pode me dar uma direção, mas isso aqui não é de Deus não, Davi. Você não é um boneco na mão dos outros. Levanta a mão, os jovens e adolescentes aí. Levanta a mão aí. É uma área, uma praia que eu conheço bem. Começa a namorar e fica bobo. Tô amando, pastor. Para acordar às 6 da manhã para ir para a escola é uma luta. Tá amando o quê? Sabe nem que é amor, moleque. Quando souber que é amor, você vai ver o que é pagar a conta. Amor custa caro. É ou não é, irmãs? Falou ou porque está pagando, né? Está pagando, eu imagino. Algumas decisões é guerreiro. Tem que ter convicção. Olha o patrão, o telefone tocou, o patrão fala que eu não estou. Não, você está assim. Olha, está aqui falando para falar que ele não está. Você é guerreiro, não vai negociar princípios. Quem quer bênção, não negocia princípios, sim ou não? Fala para quem está do seu lado assim, ó, vai melhorar agora. Vai melhorar. Vai melhorar. Eu não estou batendo não, né, irmãos? Não, né? É uma palavra aplicativa, tá? Eu creio que o Senhor vai nos fazer vivenciar essas coisas. Verso de número 12. Diz o seguinte: então disse Davi a Urias: fica aqui ainda hoje, amanhã eu te despido.
Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Olha o verso de número 13. E Davi convidou, comeu, bebeu diante dele, e o embebê deixou o cara beber. Olha a estratégia de Davi. Ele doidão vai fazer o que não deve. A gente não pensa assim, uma pessoa bêbada, ela é inconsequente, sim ou não? Mas quem está embriagado não assume uma nova personalidade. Ah, ele é tão bonzinho, mas ele bebe e fica violento. Não, ele é violento. Só que quando ele está lúcido, ele administra, ele controla os seus instintos. É a ideia do carro que tem freio no pé e freio de mão. Eu estou controlando, ó. A gente sabe de onde Deus tirou a gente, sim ou não? Nós sabemos a natureza que nós temos, sim ou não? Nós estamos aqui, ó. Espírito Santo, me ajuda a frear aqui. Eu não posso me perder. Quando uma pessoa se embriaga, ela perdeu o freio. Repita comigo: bêbado perde o freio. É o crente sem direção que perde o freio. A bebida me deixou assim. Não, você é assim. Só que a bebida tirou o seu freio. E Davi queria mexer nessa área com Urias. Mas vai dizer que à tarde ele saiu e deitou na sua cama como os servos do seu senhor, porém não desceu para a sua. A bebida mexe aqui, mas não mexe aqui. Eu sei que eu sou crente. Você entende isso? Ele pode ter ficado sem consciência, mas a natureza de Urias é a mesma. A natureza desse cara não muda, porque a bebida, ela só traz à tona a sua natureza. Mesmo embriagado, esse homem continuou sendo crente. Aí não vai falar até o pastor falou, então vai ter uma festa no final de semana. Já passou o jejum de refrigerante, vou tomar uns vinhos, que minha natureza vai virar um caminhão desgovernado. Não vai nessa não. Só que você entende que um guerreiro que sabe quem é, ele não... Vamos contextualizar a bebida para qualquer ambiente que pode mexer com você. Aquele futebol que só tem palavrão, aquela sala da faculdade que só tem gente promíscua, aquela sala da escola que só tem gente que só fala o que não deve, aquele departamento da empresa que é só bagunça, só gente falando de promiscuidade. Você está lá no meio, ouvindo aquilo não mexe com o seu coração. Você sabe quem você é. Davi se perdeu, eu não vou me perder. Davi se esqueceu quem ele é, eu não vou me esquecer de quem eu sou. O crente, ele não perde aquilo que o Senhor gerou no seu coração. Agora a parte mais incrível desse texto é o verso de número 14 em diante. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou ela na mão de quem? Ele falou assim, ó: esse cara é crente mesmo. Esse cara é tão crente que eu vou tramar a morte dele. Vou dar uma carta na mão dele e eu sei que ele não vai abrir. É alguém de confiança. Você imagina o constrangimento de quem quer te prejudicar, vendo você sempre reagir com a direção do Espírito. Eu imagino Davi constrangido, completamente constrangido. Imagina você escrever uma carta declarando a morte de quem declara viver por causa de você. O Urias está nos seus atos dizendo: Davi, eu estou aqui por causa de você. Ouça isso, crente, ouça o que o Espírito diz à igreja. Algumas pessoas tramarão o seu mal, farão de tudo para te prejudicar. Você é guerreiro, continuará fazendo bem para ela, porque essa é a sua essência. E quando eu vejo essa parte, sabe o que eu penso? Na Bíblia. Urias pegou a carta e está indo levar a carta para Joabe. A carta está dizendo que ele vai morrer. É o crente que ama a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, ela diz que você vai morrer todos os dias. Quando a gente tem a palavra nas mãos, é a nossa morte sendo declarada. Mateus capítulo de número... Eu quero ler esse texto para você. Mateus capítulo de número
Espera aí que eu não posso errar esse texto não. Vou abrir aqui. Falar, o pastor inventou o texto. Não inventei não. Você vai falar, não vou dar brecha para o gabiroto falar que eu cometi uma falha aqui não. De jeito nenhum. Ô multimídia, me ajuda aí. Coloca por gentileza, Mateus capítulo 16, verso 24, 25 e 26. Mateus capítulo 16, versos 24, 25 e 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si, tome sobre si a sua cruz e me siga. Verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Você está pronto para perder? Pastor, eu sou crente, mas eu quero é vitória. Está no lugar errado. Está no lugar errado. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Olha o verso 26. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa pela sua alma? A carta está na mão dele. Sabe o que eu imagino? Urias, feliz da vida, contente demais. Mal sabe ele, está levando uma carta que diz a morte dele. Ele chegou, entregou a carta para Joabe. Volta lá, por gentileza, em 2 Samuel capítulo 11, no verso de número 15. Quando ele entregou a carta para Joabe, Joabe lê a carta e diz assim: põe Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que ele morra. Um exército, ele é separado por compartimentos. A linha de frente é os valentes. E Urias, você acabou de ser promovido, você virou um valente. Urias, eu? Só os corajosos ficam aqui na frente. Ele podia falar assim: gente, eu sou crente, mas aqui não é para mim não, eu não tenho essa habilidade com a espada ainda não, eu sou da retaguarda. Não, Urias é guerreiro valente, não é covarde. Jesus disse que aquele que só faz aquilo que lhe é pedido é um servo inútil. Urias vai fazer além, vai para a linha de frente. E se não bastasse isso, Joabe falou o seguinte: olha, quando apertar a guerra, manda quem está na retaguarda se afastar, deixa Urias sozinho, perto do muro. Os flecheiros preparam os seus arcos, Davi, as suas flechas, e está lá Urias, com o coração limpo, puro, para travar a batalha. E quando olha para trás, não tem ninguém com ele, só tem ele, a sua coragem, a sua fé, a sua disposição, porque é isso que acontece conosco, no nosso dia a dia. Terá batalhas travadas que não terá ninguém do nosso lado. Não vai estar o pastor, não vai estar a sua mãe, não vai estar seu amigo. O que você vai ter é a sua coragem, a sua disposição, a sua força de vontade. Pastor, mas Urias morreu. Sim, mas fazendo o que é certo. Morreu não abrindo mão da sua identidade, morreu sendo crente, morreu honrando a sua fé, morreu dizendo: eu sou crente de verdade, eu não sou parte da multidão, eu sou alguém que Deus me conhece, sabe quem eu sou, o inferno sabe quem eu sou. Urias é um guerreiro valente, porque Davi sabia, se fosse um covarde, não aceitaria ficar na frente, mas é um guerreiro, foi para a linha de frente. Sabe que Deus ministrou meu coração? Que é como o Senhor dizendo, uma patente nova, para um tempo novo, você vai sair de trás das malhadas, vou te colocar na linha de frente. Na linha de frente, mas quem vai conosco não nos abandona. Mateus capítulo de número 20, verso de número 20, vai dizer que o Espírito Santo estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Minha mãe pode me largar, meu pai pode me abandonar, a minha família pode me abandonar, mas numa batalha Deus não me abandona. Urias sabia, é eu e Deus. Às vezes não vai vir um apoio de ninguém. Tudo que precisamos, irmãos, é da coragem desse homem. Mas ele morreu, pastor. Sim. Fique imaginando no enterro de Urias. O que vão falar no nosso enterro?
Está aí. Um cara que a mulher não honrou. Um cara que o rei não honrou. Um cara que o chefe do exército não honrou. Morreu porque era melhor que a gente. Um guerreiro de verdade. Eu fico pensando o que falarão de nós quando a gente não estiver aqui. Que adianta a gente ser para as pessoas o tal, o bonzão do ministério, o top das galáxias, mas quando na verdade corremos o risco de ser uma fachada. Os bons morrem. Os bons não conseguem muitas vezes cumprir uma jornada, mas cumprem um ciclo que Deus deu para você fazer. Quando eu vejo esse texto, eu vejo um homem que conseguiu ser melhor que Davi. Ser melhor que um homem que era segundo o coração de Deus. Um hitita. Nem era judeu, mas corria na veia sangue de um guerreiro. E no coração pulsava a força do Espírito Santo. Quem somos nós? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você, para a gente orar. Quem é você? O guerreiro do palácio, ou aquele que talvez muita gente fez de bobo, mas você é correto. Todo mundo tentou te trapacear, mas você não negou a sua fé. Para Davi, Deus trouxe arrependimento. Deus mudou o coração dele. Urias, eu imagino que ele era tão bom, que Deus falou, é melhor que ele morra e venha para mim. A Bíblia fala que alguns homens não são dignos dessa terra. Quem será nós? Eu encerro essa mensagem com uma reflexão para você. É provável que Urias deixou saudades para Betseba, saudades para Joabe, para Davi, talvez para os seus amigos de combate. Poderiam falar, Urias era o cara. A gente não pôde falar isso para ele. Talvez Davi pensou, nunca pude agradecer Urias. Eu falei com ele e ele quis me ajudar. A gente está do lado de pessoas que a gente ama em casa, e a gente não reconhece o valor que elas têm. Eu encerro essa mensagem dizendo que a maior celebração de um guerreiro não é quando ele está no combate com seus amigos, mas é quando ele volta para casa e a família se alegra porque recebeu alguém que está cumprindo o seu propósito. A maior honra e o maior elogio que eu quero receber é da minha esposa e das minhas filhas. Eu não quero ter sucesso fora e fracassar na minha casa. A família de Urias fracassou com ele, mas Urias não fracassou com a sua casa. Davi fracassou com a sua casa e teve o sucesso fora. Ganhou o mundo da época, mas perdeu a sua família. Se tiver que perder o mundo, mas ter minha família para sempre, eu prefiro a minha família. A maior batalha que um homem trava é pelo seu casamento e pelos seus filhos. A maior batalha que uma mulher trava é pelo seu marido e pelos seus filhos. Eu não sei se você é alguém valorizado na sua casa. Eu nem sei se você é notado. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que Deus está te notando. Deus está vendo os seus passos.
E acredite, pode não ter ninguém te elogiando nesse momento, mas Deus sabe que os banquetes que a vida te dá, você está negando para manter sua posição de guerreiro. Só um guerreiro tem autoridade para guiar um povo, para guiar uma casa. Nós somos os guerreiros do combate, não os guerreiros do palácio. Te convido a você ficar de pé para a gente poder orar. Em nome de Jesus.